dispensacionalismo, né, que remete à grande tribulação, aí a última semana, a de Daniel, onde será uns 7 anos preparados especificamente para Israel. Tem até alguns textos bastante conhecidos, quando Cristo, por exemplo, menciona que não o aceitaram, mas outro virá em seu próprio nome, e estes vocês o aceitarão. Então, esse momento, ele está lembrando que a profecia parece que é também para Israel. Então, a grande tribulação é só para Israel, ela será concentrada ali, de fato, em Israel. Termina-se, fecha-se a porta da graça, né? Aí a igreja é arrebatada, como a teologia dispensacionalista mostra. A igreja sendo arrebatada, começa aí o último período, a última semana de Daniel, aonde é principalmente ali onde será colocada a marca da besta, e quem será provado, colocado na fornalha, é o povo de Israel, pastor Natan. Tá. Primeiro, essa citação que você fez de João capítulo 5, versículo 43, quando Jesus Cristo disse: eu vim em nome de meu Pai e vocês e não me aceitais, se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis, não é uma profecia, tá? Tem gente que pensa que Jesus está dizendo que quando o anticristo vier, ele vai ser aceito pelos judeus. Ele não disse isso. Até porque, se ele estivesse mesmo falando do anticristo, como alguns pensam, Jesus não teria dito se outro vier. Ele teria dito quando ele ou quando o outro vier. Mas ele não disse quando, ele disse se. Isso, muito provavelmente, seja uma referência à atitude errada, obstinada, que não agrada a Deus do povo judeu, que é uma grande infelicidade, porque nas escrituras o povo judeu é chamado de povo de Deus, de povo eleito, de povo escolhido, de santos, né? É um povo de propriedade exclusiva de Deus. Embora depois do surgimento da igreja, estas palavras todas sejam tomadas emprestadas pelos autores do Novo Testamento para referir-se à igreja também. Mas não é que nós tenhamos substituído a nação de Israel nestes termos, nestes títulos ou na posição. O que acontece é que nós somos participantes dos valores espirituais dos judeus, como Paulo explica muito bem lá em Romanos capítulo 15, versículo 27. Não viramos judeus, não somos o Israel de Deus, não substituímos Israel, mas somos participantes das mesmas bênçãos que eles foram objetos. Embora nem todo aquele que é de Israel seja de fato israelita, os israelitas, os judeus que creram, compartilham das mesmas bênçãos dos gentios crentes. Então, esta nova unidade, que é o corpo de Cristo, é formada por judeus e gentios crentes. Não é que os gentios que creram se transformaram em Israel. Na verdade, os israelitas e os gentios crentes fizeram parte, estão fazendo parte, foram colocados numa nova identidade, num novo homem, é uma nova realidade, uma nova instituição. Israel continua sendo o que sempre foi, uma nação que foi escolhida por Deus com um propósito para a qual Deus tem uma agenda. Só que em Israel tem os crentes e os incrédulos. Quem é crente faz parte da igreja, quem não é crente só é israelita, só é judeu. E a Bíblia tem muito a dizer a respeito desse assunto. Então, voltando aqui, depois eu vou falar na questão lá da tribulação do povo de Israel um pouco mais, mas eu não queria esquecer de João 5,43, porque Jesus não está falando sobre o anticristo. Primeiro porque ele não vai ser judeu. Muita gente usa essa passagem para tentar argumentar dessa forma. Como é que os judeus iriam receber o anticristo? Como é que os judeus vão receber esse líder pensando que é o Messias se ele não for judeu? Em nenhum lugar a Bíblia fala que os judeus vão receber o anticristo pensando que ele é o Messias. Isso é especulação e interpretação humana. Pelo contrário, a Bíblia demonstra que ele será um líder pagão, como todos os outros líderes pagãos que se levantaram contra o povo judeu. De fato, um dos textos mais importantes que fala sobre a ascendência, a árvore genealógica do anticristo, que é Daniel capítulo 9, versículo 26, ou pelo menos é perto ali do versículo 26, eu acho que deve ser o 26, não tenho certeza absoluta, mas lá Daniel fala que o povo do príncipe que virá destruirá o santuário dos judeus e a cidade do povo judeu. Então, se o texto está dizendo que o povo do príncipe que virá vai destruir a cidade judaica, a cidade de Jerusalém e o templo dos judeus, obviamente que este homem ele não pode ser judeu, porque ele está falando sobre o povo do anticristo. O povo do príncipe que virá é o povo do anticristo.
neste príncipe que virá, é uma alusão a este último líder que vai surgir contra o povo hebreu. Só que, se ele estivesse falando do anticristo como judeu, ele estaria falando de uma guerra civil, uma guerra generalizada de judeu contra judeu. E não faria sentido a forma que o texto desenvolve a ideia, porque se fala sobre um ataque externo ao povo, às edificações, aos valores dos judeus. Então, é um povo de fora, é o povo do anticristo que ataca o povo judeu. Não é o povo judeu se auto-atacando, porque o povo do príncipe que virá não é o próprio povo que vai ser atacado. Óbvio, né? Então, o anticristo, ele não tem como ser judeu. Usar João, capítulo 5, versículo 43, para supor que ele seria judeu é não considerar outros textos da Bíblia, como Daniel 9, 26, que mostram que não tem sentido essa interpretação. O que Jesus quis dizer aqui é que os judeus tinham uma mania feia, reprovável, da qual Deus nunca se agradou, de sempre quererem estabelecer a sua própria justiça. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, ele diz que o problema deles é esse. Eles têm zelo pelas coisas de Deus, mas não é com entendimento. Em vez de se sujeitarem à justiça que vem de Deus, eles tentaram estabelecer a sua própria. Em outras palavras, eles estão sempre querendo fazer as coisas do seu jeito. Se acham melhores, ensimesmados, porque são descendentes de Abraão, não se submetem a ninguém, se sentem um povo especial e acabam trucidando todos os outros e desprezando aqueles que Deus enviou para abençoá-los. É por isso que a Bíblia fala que Jerusalém é a cidade que mata os profetas. Jesus disse que eles matam todos aqueles que lhes são enviados. Jesus coloca na primeira pessoa do singular, ele torna aquilo pessoal, ele diz, eu muitas vezes quis ajuntar os teus filhos, Jerusalém, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas e vocês não quiseram. E ele disse mais, eis que vos envio sábios, profetas, vocês matarão a uns, crucificarão a outros, açoitarão nas suas sinagogas, para que o sangue de todo justo que morreu na terra recaia sobre vocês. Então essa obstinação do povo judeu é uma grande tristeza, que as escrituras testemunham, e quando Jesus fala isso, ele está dizendo exatamente a mesma coisa de sempre, que os judeus nunca se submetem ao que Deus estabelece e estão sempre querendo levantar o seu próprio Messias. Isso aí é uma coisa recorrente, aparece até no livro de Atos, quando Gamaliel aconselha os seus companheiros ali, né, de seita judaica, que eles deixem os cristãos de lado, os discípulos, os apóstolos, porque se aquela obra fosse de Deus, eles estariam lutando contra Deus. E ele cita alguns homens que se levantaram no meio do povo judeu, dizendo-se alguma coisa a quem judeus seguiram, mas quando eles foram mortos, o povo se dispersou. A história judaica é cheia desses acontecimentos. Um pouco tempo depois que Jesus Cristo viveu, morreu, etc. e tal, no ano 132, começou uma revolta que foi chamada de revolta de Bar Córriba, o filho da estrela, Simão Bar Córriba. E esse homem é mais um daqueles que foi eleito como o Messias, o Salvador da nação de Israel. Um rabino bem famoso chamado Akiva disse que ele era o Messias prometido e muitos seguiram ele e as pessoas acreditaram mais nele do que no próprio Jesus, que tinha estado na Terra anos antes. Então, de tempos em tempos, até mesmo hoje, se você pesquisar no Google pelos movimentos messiânicos entre o povo judeu, eu estou falando sobre o povo judeu incrédulo, não são os judeus messiânicos, os que creem em Jesus, mas os judeus incrédulos, né, os que tentam seguir mais o Talmud e interpretar a Torá à luz do Talmud do que qualquer outra coisa. Mas existem judeus crentes em Jesus, claro. Mas, de uma forma geral, os judeus como nação, né, o povo, de uma forma geral, eles têm sempre um movimento messiânico onde eles sugerem quem seria o Messias. Eles quase que decidem entre si, fazem os seus debates e têm os seus candidatos. E, se eu não me engano, hoje em dia, um dos maiores candidatos à posição de Messias é um senhor chamado Lubavitch. Então, é um movimento messiânico relacionado à pessoa, associado à pessoa do senhor chamado Lubavitch, que acham que deve ser ele. Então, assim, de vez em quando, de tempos em tempos, sempre os judeus estão levantando Messias para si. Então, o que Jesus quis dizer aqui foi isso. Ele diz, eu vim em nome de meu Pai, vocês não me recebem. Se qualquer outro surgir aí em seu próprio nome, a esse vocês vão receber. Ele não estava falando do anticristo, senão ele não deveria ter dito se. Ele está falando apenas que o povo é assim, como se repete na história do povo judeu. Além disso, falando da tribulação, é justamente por isso que a tribulação ela se volta especialmente para o povo judeu. A tribulação vai acontecer somente com o povo de Israel? Não, porque é uma coisa mundial.
universal, assim como o dilúvio na época de Noé, que atingiu o mundo inteiro, não foi uma poça de lama glorificada num determinado ponto da terra, mas foi uma enchente universal, como as escrituras e inclusive o mundo científico comprova, a despeito dos cientistas céticos que tentam diminuir as comprovações de outros acadêmicos da área. O fato é que, assim como foi um dilúvio universal, também vai ser uma tribulação universal. E vai ser um período como nenhum outro na Terra. As pessoas, às vezes, principalmente os irmãos pós-tribulacionistas, tentam equiparar, igualar as tribulações da vida com a tribulação escatológica. E é um erro grosseiro esse que eles cometem. Porque, na verdade, a tribulação escatológica, como dizem os textos da Bíblia, em mais de 2 ou 3 lugares, é um momento sem igual, como nunca houve nem jamais haverá na Terra. Daniel diz isso, Jesus diz isso, o Apocalipse diz isso. Vários lugares que se remetem ao período da tribulação dizem que é um tempo singular, sem repetição, para trás ou para frente. Nada pode ser comparado a esse período. Então, não tem como a gente pensar que vai ser apenas mais um período de perseguição por parte de um líder pagão, no caso o anticristo, que nas suas campanhas militares vai maltratar aqueles que são opositores à sua filosofia. Não é só isso. Embora o anticristo ele vá ter de fato uma obsessão pelo povo judeu, e a Bíblia mostra inclusive que ele vai atacar o povo de Israel e em determinado momento ele vai vencer a guerra e vai invadir a terra santa, o lugar santo, como Jesus Cristo falou lá em Mateus 24:15, a Bíblia fala que a tribulação é uma coisa muito mais abrangente. Jesus chegou a dizer que os homens desmaiarão pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes dos céus serão abalados. De fato, se a gente for procurar algumas descrições de que poderes celestes serão estes que serão abalados, a Bíblia fala que o sol vai ficar preto, a lua vai ficar encarnada. A Bíblia diz que as estrelas não darão a sua luz, e além disso, as estrelas cairão do céu pela terra. Teve pouco tempo atrás que nessas profecias loucas do povo da internet, surgiu alguém dizendo que ia haver 3 dias de escuridão, né? E o povo ficou tudo apavorado, desesperado, mas a escuridão, as densas trevas, o negrume, de fato, por dias e dias, vai acontecer no período da tribulação. Não vão ser só 3 dias, não. Grandes e inúmeras porções das escrituras que falam sobre esse período repetem enfaticamente que vai ser um período de escuridão constante, sol sem luz, lua sem luz, estrelas sem luz, além de todas as outras coisas que estarão acontecendo. Terremotos com proporções gigantescas, ilhas, montes sendo movidos do seu lugar, nações sendo partidas em meio, as estrelas caindo do céu pela terra, ondas, tsunamis, furacões como nunca houve nem jamais haverá. Ou seja, não vai ser somente uma questão de campanha militar do anticristo perseguindo os seus opositores. Vai ser bem mais do que isso. Agora, que as escrituras falam claramente que, simultaneamente, concomitantemente a este período, o povo judeu estará no foco, no epicentro da coisa toda, não tem como a gente negar. Então isso mostra que a própria palavra de Deus, as próprias escrituras, né, eu acho que eu tenho que falar assim no plural, as próprias escrituras, elas mostram que há um protagonismo do povo judeu no período da tribulação. Basta a gente lembrar da citação de Mateus 24, quando Jesus Cristo disse: quando, pois, virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, quem lê o livro de Daniel entenda, quem o vê, quando o virdes no lugar santo, ora, qual é o lugar santo? Obviamente que ele está falando da terra de Israel, porque esse era o palavreado do livro de Daniel. Daniel falava do Monte Santo, da Santa Aliança, do povo santo, da terra santa, a cidade santa. Ele está falando da terra de Israel. Não precisa ser muito inteligente para entender isso. Basta você respeitar as formas que as escrituras usaram, as expressões na própria Bíblia. O livro de Daniel inteiro faz alusão a questões, a coisas santas que são todas judaicas. A Santa Aliança, o Monte Santo, a Cidade Santa, o Povo Santo, etc, etc. Então, quando Jesus fala ali do abominável da desolação no lugar santo, ele está falando do anticristo invadindo a terra de Israel. Por isso que ele diz que quem estiver na Judeia, não é quem estiver nos centros urbanos, no centro da cidade, que é para correr, para ir para o meio do mato, para plantar batata, ele não está falando disso. Ele está dizendo que quem estiver na Judeia, fuja para os montes. Porque o anticristo vai estar lá na Judeia, no lugar santo, o Monte Moriá.
Então, o protagonismo de Israel na tribulação é realmente testemunhado por todas as escrituras. A despeito da amplitude, da universalidade da tribulação, como a gente acabou de falar aqui, a gente não pode negar que um dos objetivos da tribulação é, como diz Daniel, capítulo 12, versículo, não vou lembrar, mas lá em Daniel ele fala que um dos objetivos da tribulação é destruir o poder do povo santo. Destruir o poder do povo santo. E quando houver acabado a destruição do poder do povo santo, todas estas coisas se cumprirão. Está escrito lá em Daniel. Obviamente que o povo santo mencionado em Daniel é o mesmo povo de quem ele vem falando no livro todo. O anjo disse, vem Daniel, lá em Daniel capítulo 10, versículo 7 ou 27, ele diz, vem Daniel, que te mostrarei o que acontecerá ao teu povo no tempo do fim. Claro que aí vem os alegoristas, pós-tribulacionistas e dizem, nós, a igreja, é que somos hoje o verdadeiro povo de Daniel, é o que vai acontecer com a gente. Não tem nada a ver. O povo que faz isso não está interpretando bem a palavra, porque o povo de Daniel não vai ser outro senão o que sempre foi, de acordo com as escrituras, que é o povo hebreu, pelo amor de Deus. Ele está falando especificamente sobre o que vai acontecer em Israel, que é por isso que Jesus, confirmando a interpretação correta do livro de Daniel, ele diz que o abominável da desolação vai estar no lugar santo, e quando ele estiver no lugar santo, quem estiver na Judéia, não é quem estiver no Nordeste do Brasil, não é quem estiver no Sertão, no Cariri, é quem estiver na Judéia, que é uma região de Israel, fuja. Então, Jesus confirma a interpretação correta do livro de Daniel, dizendo que o anticristo ele vai, de fato, invadir a terra de Israel e vai perseguir o povo judeu. Então, a gente tem que entender isso. Por que que o povo judeu está no começo da fila para receber a punição neste tempo de ira? Como diz Lucas capítulo 21, que será um tempo de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Grande ira contra este povo, especificamente o povo judeu, porque não passará esta geração, não passará esse povo, essa raça, essa etnia, o povo judeu, até que tudo isso se cumpra. Jesus garantiu isso. Por que que o povo judeu está no começo da fila para a punição desse tempo? Porque a quem muito é dado, deste muito será cobrado. É por isso que lá em Romanos capítulo 2 ele fala que virão ira, tribulação e angústia à alma do judeu primeiro e também ao gentio. Mas da mesma forma, imortalidade, vida e paz ao judeu primeiro e também ao gentio. Tudo começa pelo povo hebreu, porque Deus quis que fosse assim, né? Que a partir do judeu todos os homens fossem salvos. Jesus disse isso em João capítulo 4, versículo 22, falando com a mulher de Samaria, que a salvação vem dos judeus. Isso quer dizer que, a partir do momento em que o povo judeu responsável por esta evangelização mundial, porque Paulo diz em Romanos que, ele pergunta, qual, pois, a vantagem de ser judeu? Ele diz, muitas sobre todos os aspectos, porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, quem recebe tamanha responsabilidade tem que fazer por onde? Então, quando o povo judeu é responsabilizado, capacitado por Deus para salvar o mundo, e em vez de fazer isso, ele mata Jesus, persegue os apóstolos, mata todos os profetas, automaticamente ele se transforma em inimigo de Deus, que é como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 14 ao 16, quando Paulo descreve o estado atual do povo judeu incrédulo diante do seu Deus, o que é uma grande tristeza, porque, segundo Paulo, eles são adversários de Deus, não agradam a Deus, e a ira de Deus caiu de forma definitiva sobre eles, ou seja, tornando-os cegos, para que eles não vejam, não se arrependam e não se convertam, porque vai chegar o momento em que eles vão prestar contas da sua obstinação e da sua incredulidade. Até Jesus disse isso na semana da sua morte. Ele disse, não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito és tu, porque vens em nome do Senhor. Quando eles disserem isso, quando se arrependerem, durante a tribulação, a Bíblia fala que finalmente Jesus Cristo descerá do céu, matará o anticristo com o sopro da sua boca e estabelecerá o seu reinado em Israel, e de lá reinará no mundo por 1000 anos. Porque ele vai voltar para a sua terra, que é a terra de Israel, porque Jesus é judeu, ele não foi, não, ele é judeu, porque está vivo, assentado à direita de Deus. Tá? Então, a Bíblia fala, sim, sobre o propósito da tribulação, que envolve primeiramente o povo judeu, como tudo o que a palavra de Deus diz. A Bíblia é, na verdade, uma revelação judaica. Todos os que escreveram a Bíblia eram judeus. Tirando aí, talvez, Lucas, que há quem pense que era prosélito ainda, né, convertido ao judaísmo.
Mas tirando eles, todos eram judeus. Todos os profetas que falaram, todos os apóstolos que ministraram, fizeram isso a partir da sua própria terra, a terra de Israel, e todos falaram a partir da sua própria cultura, porque Deus quis que fosse assim, que o mundo inteiro fosse salvo através da palavra que foi confiada ao povo judeu. Então, obviamente, que se as coisas partem de lá, elas têm que serem concluídas lá. Faz todo o sentido. Tá? É nesse aspecto, Alexandre, que os judeus são protagonistas da tribulação. Não que a tribulação vá acontecer somente em Israel, tá? Show de bola, sensacional. Estamos hoje, no canal Análise Teológica, recebendo mestre em teologia e amante principalmente da escatologia, que é aí os acontecimentos que nos remete ao fim. Pastor que ama a volta de Cristo, hoje compartilhando todo o seu conhecimento aqui no canal Análise Teológica, e chegamos a uma pauta muito gostosa de conversar, embora remete ao inimigo do nosso Senhor, do nosso Deus. É uma pauta também que nos prepara, antecede o maior acontecimento que nós, a igreja, estamos esperando, que antecede a volta de Cristo. Mas antes disso tem a grande tribulação, e a grande tribulação será liderada aqui, muito bem definida em programas anteriores, pelo O Anticristo. Então é artigo definido, o Anticristo, uma pessoa. Talvez aí haja ainda quem defenda que é um sistema, talvez seja o caso do nosso pastor Natan, mas que iremos tratar agora nessa pauta excelente, excepcional, que a produção e a direção preparou, é a origem do Anticristo. E a origem do Anticristo, o pastor Natan tem vasta experiência. A pauta que o pastor Natan Rufino defendeu no programa Vejam Só, que é o programa de teologia com maior audiência na televisão brasileira, o programa Vejam Só, trouxe realmente essa pauta, a origem do Anticristo. Então, aqui temos ainda o pastor Natan para ainda... Faz quanto tempo? Acho que uns 3 meses. Agora já fez um download, tem até um upload aqui. Então, atualizado a opinião do pastor Natan Rufino sobre a origem do Anticristo. Pastor, eu quero saber o RG, o nome, qual a idade, cidade, estado. Do Anticristo? Por favor. Então, Alexandre, a gente falou bastante aqui, né, sobre a tribulação e sobre o Anticristo também, não necessariamente do Anticristo, mas de coisas relacionadas a ele, a própria palavra besta, que é interpretada como Anticristo na maioria dos círculos cristãos, mas o Anticristo realmente será um homem. Eu acredito assim, porque eu acho que os textos da Bíblia falam isso. Eu sei que tem gente que interpreta diferente, embora muitas outras pessoas possam ter características anticristãs, o Anticristo será um homem, um último líder que avançará contra o povo judeu, porque são profecias que estão espalhadas por todo o Antigo Testamento e confirmadas, repetidas no Novo Testamento. E ele é um homem que recebe muitos títulos, ele é chamado de muitas formas diferentes. Eu, particularmente, penso que, por exemplo, no livro de Apocalipse, João o chama de falso profeta. Muita gente pensa que o Anticristo no livro de Apocalipse é a besta. Eu acho que não. Eu acho que besta, na verdade, é uma referência à nação ou às nações que estarão debaixo da sua influência quando ele usurpar o reino que ele não criou, que foi, na verdade, elaborado e criado pelos 10 reis que se juntaram antes. Mas no livro de Apocalipse, pelo que me parece, ele é chamado de falso profeta. Porque o que se diz normalmente no meio evangélico é que o Anticristo ele vai ser uma espécie de líder político, um líder militar, talvez, um estadista, mas nunca um líder religioso, porque para esse papel religioso tem o seu secretário, que seria o tal do falso profeta. Então, o pessoal sempre pensa, tem o anticristo e o falso profeta. Mas, na verdade, os textos que falam do anticristo mostram que ele é religioso, que ele tem, sim, crença, ele tem fé, ele tem um Deus. O próprio livro de Daniel fala que, com o auxílio de um Deus estranho, ele vai fazer guerras, campanhas contra as grandes fortalezas, ou seja, contra as grandes potências mundiais, como a gente falaria hoje em dia. Então, ele vai lutar contra tudo e contra todos com base nessa sua fé neste Deus estranho,
que lhe auxilia, com o auxílio de um Deus estranho, como diz o texto bíblico. Então, o próprio anticristo, ele tem sim convicções religiosas. Daniel chega a dizer que aquele chifre pequeno, que é o anticristo também, chamado de outra forma, mas é o mesmo personagem, ele vai ter uma boca que vai falar blasfêmias contra o Deus Altíssimo, o Deus de Israel. Ele vai falar muita coisa contra Deus. Então, ele tem ataques religiosos, ele tem posicionamentos e convicções que são contra a ideia do Deus israelita. Então, ele tem coisa para dizer no quesito religioso também. O próprio João, em 1 João capítulo 2, se eu não me engano, no versículo 22, ele diz que o espírito do anticristo é aquele que nega o pai e o filho. Então, existem motivações religiosas por trás desta questão das ações do anticristo, porque o espírito do anticristo nega o pai e o filho, então ele sim vai ter motivações religiosas no seu, na sua carreira, né? Além de tudo isso, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, quando Paulo fala do anticristo, embora ele não chame por essa palavra, mas lá ele se refere a ele como filho da perdição, iníquo e coisas semelhantes, ele diz que ele fará sinais, prodígios provenientes da mentira, mostrando que ele atuará como um profeta falso, que vai enganar muita gente. E essa própria ilusão no povo incrédulo de acreditar nele é uma condenação e o juízo divino, porque a Bíblia diz que Deus envia esse espírito do erro para que estes homens acreditem na mentira, porque não amaram a verdade para se converterem. Então, o anticristo ele vai fazer sinais, realizar prodígios, milagres mentirosos, enganosos, que algumas pessoas vão dar crédito. Ou seja, tanto o anticristo quanto o falso profeta fazem milagres, ou será que é porque João chama a mesma pessoa de falso profeta, enquanto Paulo chama de filho da perdição, mas na verdade são a mesma pessoa? Porque Paulo diz que quem faz sinais é o anticristo, e quem faz sinais no livro de João é o falso profeta. Obviamente que se a gente entender que cada um chamava o mesmo personagem da sua própria forma, é porque o falso profeta é o anticristo. É apenas um nome diferente atribuído a ele. É outro título. É o mesmo homem que faz sinais, que faz milagres, que é líder político, é um estadista e ao mesmo tempo é líder militar. Ele parece englobar em si as três características, porque a Bíblia em diversos lugares mostra ele como um estrategista, um militar, um político e ao mesmo tempo como um profeta falso, mas como um profeta, um líder que engana, que ilude com sinais e maravilhas. Então assim, o anticristo vai ser um homem, ele não vai ser Satanás encarnado, ele não vai ser uma espécie de reptiliano, um ser híbrido, não é um minotauro, ele é um homem comum como outro qualquer, inspirado por Satanás, e vai tocar o terror onde ele puder para tentar convencer as pessoas a se submeterem à sua filosofia de vida, ao seu ponto de vista e à sua religião. Ele não vai ser um ateu, um humanista, um homossexual, como algumas pessoas às vezes imaginam por causa de um versículo mal interpretado do livro de Daniel. Ele vai ser um homem feroz, que vai lutar contra os outros e vai tentar estabelecer a sua lei, a sua religião e seu ponto de vista. Ele vai ser obcecado contra o povo judeu. Provavelmente, no meu ponto de vista, um descendente de Abraão e a mistura de Ismael com Esaú. Que Esaú e Ismael fizeram uma aliança, né, trocando entre si mulheres. Parece que Esaú foi para a casa de Ismael e pegou mulheres das filhas de Ismael e acabou misturando e saiu um povo misturado, um povo misto. No meu ponto de vista, o anticristo ele vai ser descendente de Abraão, Ismael e Esaú. Inclusive, eu acho bem curiosa a profecia de Gênesis capítulo 16, quando fala sobre os descendentes de Ismael, e Deus ele diz para Agar que os seus descendentes serão como um burro selvagem, que ninguém controla, que dá amarradas para todo lado, que morde, que é indomável. E ele ficará fronteiriço aos seus irmãos, ou seja, de frente aos seus parentes, provocativo, né? Ele vai se virar contra todos e todos também vão se voltar contra ele. Provavelmente em uma alusão a este povo que está ali ao redor de Israel, sempre provocando-os, sempre afrontando-os e sempre que tem a oportunidade, tentando fazer alguma coisa contra o povo descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Então, no meu ponto de vista, o anticristo ele sai dos descendentes de Ismael e Esaú, e ele vai ser praticante de uma religião de espírito supremacista,
que vai tentar estabelecer a sua vontade sobre tudo e sobre todos. Ele não vai ter respeito a nenhum outro Deus, senão o seu Deus, que a Bíblia chama de Deus estranho, um Deus de fortalezas, um Deus de guerras, tá? Mas há muitas outras coisas que poderiam ser ditas, o tempo não permite, a gente já está aqui há mais de 1 hora, eu quero apenas recomendar esse meu livro sobre o anticristo, caso alguém tenha interesse, tá? A Bíblia, o Islamismo e o Anticristo, ele está lá no meu site, é natanrufino.com.br. Se você quiser entrar na loja, é só colocar /loja, ou clicar lá no menu, ou você escreve loja.natanrufino.com ou natanrufino.com.br, e aí você já cai na loja e você pode comprar esse livro. Também tem ele dentro do meu aplicativo no Telegram, tá? Se você já usa o Telegram, basta você chamar o meu aplicativo, que está lá dentro com todo o meu material, você chama ele no modo inline, natanrufino@bot, espaço livros. Vai aparecer todos os meus livros, você escolhe esse, você faz o pagamento dentro do Telegram com cartão de crédito e eu envio para você pelos correios. Tá bom? Tem muita coisa importante que deveria ser dita, mas eu tenho certeza que vocês vão pesquisar mais e vão se sentir instigados a fazer isso através dessa live, desse bate-papo que a gente está tendo aqui. Tá bom, Alexandre? Show de bola, sensacional, professor, pastor Natan Rufino. E a melhor música, de fato, é aquela que termina no auge, né? Quando ela fica cansativa, ela perde a graça. Então, essa live de hoje, aí 1h20 de excelente conteúdo, 4 pautas incríveis, com o professor e pastor Natan Rufino. Mais uma vez, professor, obrigado por aceitar aí o convite do canal Análise Teológica.